É ruim ser famoso, né? Ah, não fala isso que eu já tô nervoso. Ainda vai ainda. Fala isso que eu já tô nervoso. Bom dia a todos e todas. Bom dia. É com muita alegria, então, que a gente vai dar início à nossa aula inaugural aqui do IBIO, em conjunto com o PPG-Ban, né, no semestre 2026-2. Com muito prazer, eu apresento o professor Inácio Moreno. Trouxe aqui um histórico do professor Inácio para contar, né, para vocês, principalmente aos alunos. O professor Inácio, então, possui graduação em Ciências Biológicas aqui pela URGS, mestrado e doutorado em Biociências na área de Zoologia pela PUC, e atualmente ele é professor do Departamento Interdisciplinar do Campus Litoral Norte do Sequimar, e também é membro do núcleo permanente de docentes do PPG-Ban, né, o Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal aqui da UFRGS. Ele tem experiência na área de zoologia, atividade pesqueira, atuando principalmente com evolução, conservação, manejo, pesca artesanal, monitoramento pesqueiro, distribuição, biologia e biogeografia. Coordenou durante 6 anos o projeto de monitoramento pesqueiro do estuário do Rio Tamandaí, que visa a geração de subsídios para a conservação e o manejo da pesca de bagres marinhos ameaçados de extinção nos municípios de Imbé e Tramandaí. Atualmente, ele é coordenador do projeto Botos da Barra, que ele vai falar hoje para nós nessa palestra, que visa salvaguardar a pesca corporativa entre pescadores e botos no Rio Tramandaí. Muito importante também citar que ele é pai da Luana e da Maia, e, como a Maria João já me contou, um cervejeiro artesanal premiado. São informações, né, bastante importantes de complementar. A gente agradece muito, Nácia, da casa, né, é um prazer te receber. E vou passar a palavra para ti, então. Muito obrigada pela presença. Bom, gente, muitíssimo obrigado. Não tenho palavras, me faltam mesmo palavras para dizer alegria que é estar aqui, né? Ver antigos amigos, professores, né? Eu não costumava ficar nervoso nas palestras, mas esse aqui me deu, né? Ver toda essa, acho que caiu a ficha, né? Da aula inaugural no Biociências, onde eu me criei, onde eu devo grande parte do que eu sou a esse espaço, essas pessoas que eu convivi por tanto tempo, onde eu fui muito bem acolhido. E realmente estou, né, esse sentimento que não cabe dentro de mim, assim, de felicidade. Eu queria aproveitar em agradecimento, deixar com a direção 2 camisetas, que vocês já davam para todo mundo. Muito obrigada. E o livrinho da Pesca do Boto e Fábricas para a Biblioteca, né, que esse é um produto feito que eu vou conversar um pouquinho mais adiante sobre eles. Muito obrigada. Mas realmente, muito obrigado, assim, vou me faltar as palavras, tenho certeza que eu já preparei essa palestra e nesse contexto todo me emocionei bastante, né? Eu tinha até preparado, né, para quebrar um pouco o gelo, assim, falar um pouquinho, né, de como é que eu cheguei até aqui, mas a professora já me apresentou, mas eu entrei então em 91-2 aqui na URGS e sempre quis trabalhar com animais marinhos, principalmente com mamíferos marinhos, e naquele então aqui não existia, né, nós não tínhamos o curso de Biologia Marinha e tampouco tínhamos professores que trabalhassem nessa área. Assim como outros colegas da faculdade, né, fundamos um grupo de estudos de mamíferos aquáticos do Rio Grande do Sul,
que nos permitiu, então, né, expandir a fronteira do conhecimento e trabalhar aqui no litoral norte com os mamíferos marinhos, principalmente a partir de um convênio que a gente fez com o Seclimar, que nos acolheu de portas abertas. Então, durante toda a minha graduação, eu ficava indo e vindo para a praia, né? Faltei muitas aulas, né? Gostei tanto de estudar aqui que eu demorei 7, 8 anos para me formar. Vivia dando desculpa para os professores, no Cosmônio, perdi o ônibus, passei o fim de semana monitorando, mas sempre fui muito bem acolhido, os professores sempre tiveram muita paciência comigo e sempre ajudaram, mas tinha algumas cadeiras de fazer 2, 3 vezes, né, de tanto que eu gostava. Nesse meio tempo também tive a oportunidade de viajar pela América do Sul, né, botei uma mochila nas costas, fiquei 1 ano viajando pela América do Sul, e aí nessa viagem eu me dei conta que eu queria mesmo ser biólogo e trabalhar, né, nessa área. Então, voltei para cá e fiz meu mestrado e doutorado, tive a chance de ser orientado por um dos maiores especialistas em mamíferos do mundo, né, que trabalhava com fósseis, e eu, né, dediquei meu doutorado, então, para o que eu chamo de parte dura da ciência. Durante vários anos eu fiquei procurando caracteres morfológicos em crânios de golfinhos para tentar entender as relações filogenéticas e testar algumas hipóteses que eu tinha desenvolvido ao longo do meu mestrado e da minha graduação. Eu queria saber se no meu mestrado eu descobri uma população de golfinhos isolados aqui no Brasil, e eu queria saber se isso era uma espécie nova ou não, né? Meu orientador de mestrado, a banca do mestrado disse que elas, né, tinha todo para ser uma espécie nova a ser descrita, e tinha também uma espécie de golfinho aqui, o boto de Lahiri, que também, né, tinha sido descrito em 1908, mas ela tinha sido sinonimizada. Eu queria testar principalmente as hipóteses e entender as relações da família Delphinidae. Aí, terminei meu doutorado, defendi no final de 2008, em 2009 abri o concurso aqui para professor substituto, e eu larguei tudo que eu estava fazendo, porque era um concurso para dar aula de aves e de mamíferos, e eu não sabia nada de aves, a não ser as aves marinhas, que eu tinha um encanto muito grande, por tanto tempo passar em navios e no mar pesquisando cetáceos, a gente via muito mais aves do que cetáceos, então eu tinha um apreço por isso, mas eu não sabia distinguir, né, um João de Barro de um sabiá. E aí passei o verão inteiro estudando os passeriformes, né, consegui então passar nessa vaga, que eu agarrei com unhas e dentes, e em 2010 aqui, nessa mesmo lugar, eu fiz o concurso para professor adjunto e passei em primeiro lugar. E aí minha vida mudou para sempre, né, sou muito grato por isso, sou muito feliz. Aí quando eu voltei para o Seclimar, né, eu deparei, né, nós trabalhamos muito com os pescadores, então a gente saía para o mar, porque era a única chance de saber dos mamíferos marinhos era sendo com os pescadores, conversando com eles e monitorando a praia. Então a gente tinha uma relação de muita confiança com os pescadores durante esses anos todos da graduação e no trabalho no GEMARS. Assim, então eu vou contar um pouquinho como nós chegamos até aqui depois dessa longa jornada. Em primeiro lugar, eu queria dizer que tudo que eu vou falar aqui não é exclusivamente eu que fiz, né? O projeto, ele tem muitas pessoas que passaram por ele, muita gente ajudou, alguns de forma incrivelmente dedicada, alguns talvez de forma um pouco mais curta, mas não menos significativa, que ajudaram muito que o projeto seja o que é hoje. E também nessa jornada de fazer essa palestra, né, de trazer um pouco disso tudo, também está me caindo a ficha, né, desse trabalho todo que essa equipe fantástica vem fazendo. Então, tem muita gente que ajudou a nós chegar até onde nós estamos chegando. A equipe conta com muitas pessoas, eu vou falar depois delas, as que estão trabalhando mais atualmente, mas também a gente sempre teve a sorte, né, e a chance de trabalhar diretamente com os pescadores. Talvez um dos diferenciais do projeto é que a gente soube ouvir. Eu tinha que trabalhar com os pescadores e trabalhava em questões muito sensíveis, né, que era a captura acidental de toninha, uma espécie ameaçada, e os pescadores tinham medo de que eles nos dessem uma toninha para a gente levar para o Seclimar para fazer estudos, se eles fossem presos, e a gente foi construir uma relação de muita confiança com eles, e eu não podia levar caderno, anotar nada, porque eles ficavam desconfiados, então eu aprendi a decorar tudo na cabeça, depois passar nas fichas, e eu usei muito a fotografia para documentar essas coisas, que depois acabou me servindo bastante para o projeto. Mas quando eu voltei como pesquisador, né, surgiu uma coisa que mudou um pouco o rumo dessa caminhada. Bom, para falar da pesca cooperativa, né, eu não vou entrar nesse detalhe muito técnico, assim, não é essa ideia, até porque senão talvez não sobre muito tempo, mas os cetáceos, né, e os seres humanos têm uma longa história, né,
todo mundo sabe, né? As pessoas falam, mas é fácil trabalhar com esses bichinhos carismáticos, né? A fofofauna, baleia, golfinho, todo mundo, né? Adora, todo mundo vê, né? E realmente, acho que isso é uma das coisas que o projeto tem tanto sucesso, assim, tem conseguido grandes coisas, é porque os cetáceos realmente estão, né, no imaginário do ser humano há muitos anos. Então, a gente tem várias interações, a maioria delas são negativas, então muitos cetáceos morrem em redes de pesca, morrem atropelados, morrem com contaminantes, morrem de diversas formas nessas interações com seres humanos. Poucas são as interações benéficas ou cooperativas, né? A gente vem estudando a relação da pesca cooperativa do ponto de vista mais técnico-científico, né? Ainda a gente, né, não sabe muito bem, eu particularmente tenho uma dúvida de onde enquadrar ela, muita gente fala em mutualismo, mas se a gente for pensar a fundo, né, não são todos os animais que estão envolvidos nessa relação, são alguns indivíduos de algumas populações que se engajam, né, no comportamento dos pescadores. Então, eu ainda acho, pode ser uma viagem minha, e muito do que eu vou falar aqui, as coisas boas e os méritos e as coisas certas, eu tenho certeza são graças à equipe, e algumas besteiras que eu falar, vocês coloquem na minha conta, tá? Por mais que eu tenha colocado o nome de todo mundo lá. Mas eu ainda acho que falta descrever essa relação ecológica de forma mais precisa, tá? O que a gente vê, o que se aceita hoje em dia, é que a pesca, né, a cooperação entre seres humanos e não humanos, ela é um subgrupo do mutualismo, né? Eu ainda não tenho muita preferência de chamar de mutualismo, mas enfim, é o que a gente sabe hoje. E a gente não sabe muito bem como ela surge. Tem vários caminhos, né, onde a gente pode chegar a essa interação positiva de cooperação. O fato é que, de diferenciar ela dos outros mutualismos, é que os animais deliberadamente cooperam a partir de comunicação interespecífica, ou seja, aparentemente existe uma comunicação, ou seja, existe também, isso também ainda não está totalmente aceito pela comunidade científica. A gente sabe que é difícil provar como é que o boto se comunica com o pescador e como que o pescador se comunica com o boto, se eles vivem em ambientes totalmente diferentes e têm, né, histórias de vida totalmente diferentes. Mas o fato é que esse é um tema bastante interessante, que tem muita gente estudando e a gente está tentando contribuir também. Essas interações mutualísticas ou, né, cooperativas são muito raras. Existem apenas pouquíssimas, né, com cetáceos. A gente tem 3 lugares hoje acontecendo, aqui no sul do Brasil, no sul da Índia com outra espécie e em Mianmar com outra espécie. As do sul do Brasil e as do Mianmar são relativamente parecidas, vou falar rapidamente, e a da Índia parece ser um pouco diferente do que a gente vê. Mas o fato é que elas são muito raras. Já houve algumas que se extinguiram, também vou falar, e também existem, né, com os passarinhos. Tá? Essa é uma interação muito antiga, se acredita que ela tenha começado junto, né, com a origem da espécie humana. Provavelmente os ancestrais do Homo sapiens já, talvez, realizavam esse tipo de cooperação, que consiste, né, numa comunicação. Os passarinhos, esses caçadores de mel chamam o passarinho com assobio, o passarinho responde, ele sai para caminhar na savana procurando. Então o passarinho indica onde tem uma árvore ou uma colônia, né, de abelhas. Os caçadores de mel vão lá, né, retiram o mel para eles, para o seu sustento, para a comercialização e para a sua alimentação, e deixam para os passarinhos esse favo de mel. Então, o passarinho se beneficia, né, porque ele recebe um produto que vai ajudar ele, né, na sua sobrevivência, e o caçador consegue chegar, né, no mel muito mais facilmente do que ele tem que estar catando e procurando e derrubando um monte de árvore, investigando onde ele está. Então, em 75% das guiadas existe esse sucesso, tá? Então, isso é bem interessante. Em Mianmar, né, também uma pesca ritualizada com Orcella brevirostris, outro tipo de odontoceto, delfinídeo, que lá, no caso de lá, os pescadores batem com os pedacinhos de pau na canoa, chamando os animais. E aí também usam tarrafas, né, geralmente de embarcações, para, né, capturar em cooperação com os botos esses peixes. Lá também os pescadores nomeiam os golfinhos, e lá tem uma relação interessante, que existe uma competição. Já houve um caso que foi parar na justiça de um pescador que queria que um do outro pescador desse todos os peixes que ele capturou, porque aquele golfinho era dele. É isso aí, ele vai pescar com aquele golfinho. O ser humano, né, gosta sempre de ter o controle das coisas, tá? Mas é uma pesca que também são poucos animais, poucos pescadores, não é toda espécie que interage.
então também tem umas particularidades. Uma outra interação interessante que não existe mais, essas que eu falei ainda existem, essa aqui não existe mais, é de uma família de orcas que avistava baleias que estavam chegando, que estavam perto de uma estação baleeira e avisava os caçadores que as baleias estavam por lá. Os caçadores então botavam os barcos na água, capturavam a baleia e davam em troca a língua dessa baleia para as orcas. Essa interação era mediada pelo Outon, uma orca macho que ensinou, né, passava isso de geração em geração, e se acabou no momento em que a caça comercial foi diminuindo e parece que veio algum investigador, como se diz? As palavras vão me faltar, se preparem, tá? Porque a idade vai chegando. Um aventureiro que viu a baleia ajudando a caçar e matou o Outon. Parece que esse é o desfecho trágico da história. Hoje o esqueleto da baleia está no museu, né, e essa história já está bem contada nos livros. E na Mauritânia também uma interação muito interessante, um pouco diferente. Os pescadores também esperam as tainhas passar, batem com pedaços de taquara e paus na água, os botos se aproximam e aí as tainhas ficam encurraladas entre os dois. Tá? Então essa pesca também se perdeu, ela acontecia hoje no que é um parque nacional e aparentemente questões políticas e outras acabaram fazendo as perder. Então, basicamente, o que a gente tem é 3 lugares apenas onde a pesca com botos, né, coordenada de forma cooperativa, existe no mundo. E uma delas está aqui no nosso quintal. Tá? Eu vou falar dela, é uma interação... Deixa eu esperar um pouquinho. Já estou me acalmando. Nunca imaginei que eu ia ficar nervoso assim, falando. Né? Não, que é só água. Só água, senão depois não ia terminar a apresentação, né? Vontade não faltou de trazer. Bom, a pesca cooperativa, né, como nós cientistas chamamos, ou a pesca colaborativa, como alguns gestores resolveram chamar, a pesca com o boto, corrida do boto, pesca com os botos, é uma interação multiespécies fantástica. É uma das coisas mais incríveis que eu conheço e é algo que realmente é fantástico, assim, da gente passar uma tarde, né, vendo esses botos, vendo os pescadores, vendo essa interação e vendo a coisa acontecer ali ao vivo, tá? Eu vou mostrar um pequeno videozinho, isso faz parte do documentário realizado pelo professor Olavo. Deixa eu ver se vai funcionar. Testei 1000 vezes. Tá, eu não vou passar os 38 minutos, tá? Por favor. Né, Mas basicamente essa barra do Rio Tramandaí, o melhor lugar do mundo. Né? Por enquanto, pelo menos. E geralmente os pescadores então chegam de manhã cedo e esperam o boto, né? Que é aqui no Tramandaí. Quem começa a interação é o boto, que é dentro do canal, cerca as tainhas e leva para perto dos pescadores. Então, os pescadores têm toda uma cultura, toda uma tradição, eles vivem na barra, eles conhecem cada pedacinho desse lugar, eles conhecem o vento, conhecem o tempo, conhecem os outros pescadores, e aí eles ficam atentos ao sinal do boto. Vocês vão ver que é algo muito rápido, os pescadores estão ali atentos, olhando, e muito sutilmente o boto dá uma saída. Ó, ele já se preparou, deu a cabeçada, que é o sinal típico de mostrada, e eles jogam a tarrafa. Os pescadores nos contam que se não fosse o boto, essas tainhas que geralmente estão ali saindo e entrando do estuário, né, principalmente no período migratório, que vai no outono e começo do inverno, saem, né, migram para o norte para Santa Catarina, onde vão, né, se reproduzir, né, existe a troca de gametas, né, as larvinhas, né, e os alevinos, depois que tem um pequeno tamanho, começam a procurar corpos de água doce, adentram nesses estuários e vão crescer em torno de 2, 3 anos, 4 anos, até completar, né, realizar o ciclo novamente. Então, os pescadores sabem que na corrida da tainha, nessa época, chamada como corrida da tainha, é o melhor momento para pegar os peixes. Se não fossem os botos, né, que, usando a ecolocalização, levam o peixe para perto da margem e fazem um sinal, o pescador ficaria, literalmente, sem quase nada.
Então, o pescador que conhece os botos, né, os pescadores dão nome aos botos, todos os botos, quase todos os botos de Tramandaí, a gente recebem nomes. Eu conheci a Geraldona em 91, em 92, eu acho que foi a primeira vez, conheci o Geraldão, ele se chamava Geraldão. Depois, quando apareceu com o seu primeiro filhote, virou Geraldona, né? Assim como o Rubinho, que virou Rubinha. Aí a Rubinha teve um filhote também. O Rubinho virou Rubinha, e aí a Rubinha teve um filhote, que é o Rubinho. Né? Eles existiram, né? Mas basicamente isso que a gente vê, obviamente, a questão um pouco mais ritualizada, um pouco mais complexa, mas basicamente, né, os dois se beneficiam. Quando o pescador joga a tarrafa, aquela tarrafa que joga em cima dos cardumes de peixe vai atordoar os animais, né, vai deixar eles perdidos, e o boto, né, então muitas vezes, né, os pescadores relatam que eles tiram os peixes de dentro da tarrafa e escolhem os peixes que eles querem. A gente sabe que tem o benefício mútuo, já está provado cientificamente que os pescadores precisam jogar muito menos vezes a tarrafa para conseguir capturar um peixe. E do ponto de vista do boto, a gente ainda está ali, né? Recentemente saiu um trabalho mostrando a questão da sincronia, ou seja, quando o boto faz o sinal, o pescador joga a tarrafa na hora certa e no lugar certo, né? Dá uma sincronia que o boto consegue aproveitar e provavelmente está se alimentando também. Eu, particularmente, não tenho dúvidas que isso acontece, embora a gente não tenha conseguido, né, provar assim tão claramente quando a gente prova o lado do pescador, mas os pescadores são categóricos e dizem que o boto se beneficia de várias formas. Uma delas é, por exemplo, quando os pescadores ficam aninhados nas partes rasas do canal, né, quando o boto começa a gastar tainhas, se não fosse os pescadores fazendo uma barreira, essas tainhas estariam em lugares rasos onde o boto não consegue alcançar. E aí isso, né, pelo menos, é uma das... Mas acho que todo mundo que trabalha, que convive com a pesca cooperativa, não tem muita dúvida que o boto se beneficia. Se a gente traçar um paralelo, né? Aqui o professor Aldo, né? Me ensinou evoluções, para não falar nenhuma besteira, né? Entre os vários professores que me... Mas a gente sabe que, né, os animais, eles vão estar engajados numa atividade que traga algum benefício. Obviamente, a gente não pode descartar que o boto está se divertindo, que o boto está ali curtindo, que o boto está tirando sarro, né? Sei lá, tá... Né? Não deixa de ter um benefício também, né? É verdade. Mas, provavelmente, né, quando os da pesca cooperativa, eles gastam muito menos energia para capturar as tainhas, que são animais muito difíceis de capturar, e que isso, né, então essa energia que eles deixam de usar, podem usar para outras coisas, como reprodução e outros tipos de comportamento. Então, né, é algo assim que ainda temos muito que aprender, muito que descobrir, muito que saber. Mas quando, então, voltei para Tramandaí como professor e fui lá na Barra ver os botos e visitar alguns pescadores, eles me falaram que a pesca com o boto iria acabar. Eu falei, como assim vai acabar? Isso aqui é a coisa mais legal do mundo, quem que vai querer acabar com algo assim tão legal? E eles me apontaram 3 questões. A primeira, né, tem uma palavra que eles mesmos inventaram, eu acho, que chama chafurdo. Isso aqui é a Barra do Rio Tramandaí. O vídeo que vocês viram foi filmado aqui, né, bem aqui nessa região aqui. Então, os botos... Aliás, os botos era praticamente nesse lugarzinho aqui, que os botos estavam mostrando, tá? Então, no verão, essa era uma cena corriqueira, né, no final nos inícios dos anos 2000, na Barra do Rio Tramandaí, onde lanchas de recreio, jet ski, kitesurf e todo tipo de atividade era desenvolvida. Então, os botos simplesmente não entravam mais. Eles iam embora, né? E todo verão, os botos entravam muito esporadicamente. Geralmente, se demorava muito para ver um boto e o boto ficava ali, daqui a pouco vinha um jet ski passando a 1000, eles iam embora. Então, os pescadores já não conseguiam mais pescar. Além disso, eles diziam, ninguém sabe o que acontece aqui. Ninguém sabe que o boto nos mostra o peixe, que a gente pesca com o boto. Ninguém sabia que acontecia. Tem gente que achava que era o tubarão, que o pescador queria pegar o boto, né, que o boto tirava o peixe. Ninguém sabia direito o que acontecia lá. E eles diziam que isso aí, como ninguém sabe o que acontece, ninguém quer cuidar, ninguém se interessa. E outra questão era que o pescador artesanal não é valorizado. Ou seja, eles dependiam disso para sustentar suas famílias, era o ofício que eles tinham aprendido com seus pais, com os mais velhos, e, né, chegava qualquer um com uma tarrafa, jogava a tarrafa lá, competia com eles, pegava umas tainhas
e vendia por um preço, né, para safar ali a gasolina, o cigarro, a cervejinha, e o valor da tenha lá para baixo. Eles que dependiam desse recurso para sustentar suas famílias eram obrigados a ficar também entrando nessa barganha, que não eram nada valorizados com todo o conhecimento que eles tinham. Assim, deixa eu tomar mais uma aguinha. Tranquilo, eu estou indo muito rápido. Depois nós vamos ter que me acelerar, tá? Bom, aí então, eu, como professor, né, estava na Baia, estava trabalhando, eu já coordenava um projeto aqui, tive a sorte de entrar na URGS já com um projeto de CNPq do edital de eleição certa, que eu vou falar mais adiante, mas os alunos começaram a me procurar e eu disse, não, vamos ver o que está acontecendo. Então, não sei se ainda existe esse programa, já estou meio por fora, mas existe ainda, né, com o mestrado junto com o Erasmus, né, onde uma aluna da Alemanha, né, se voluntariou a vir e eu me voluntariei a aceitar a orientação. Coitada da guria, mal sabia que eu deixei ela, né, a ver navios lá na praia, mas ela conseguiu fazer o mesmo trabalho, né? Eu morava aqui ainda, eu ficava indo e vindo, era uma correria danada, tinha outros alunos que estavam lá também, se ajudando, então sempre todo mundo colaborando, né, no espírito do Boto, mas essa menina ficou lá de março a junho, e a ideia que eu dei para ela era nós dar uma olhada, o que o Boto está fazendo aqui, ou seja, precisava ter a pesca cooperativa, mas o que mais que ele faz? Ele está se reproduzindo, ele está interagindo. Então ela fez meio que um estudo para ver o comportamento geral dos botos quando eles estão dentro da barra. E ela viu que geralmente 25% do tempo que eles estavam ali dentro, eles estavam cooperando com os pescadores. Também sugeri ela que a gente fizesse, através das entrevistas dos pescadores, né, não é um cladograma, é uma árvore, como chama de relação? Uma árvore genealógica dos botos através do conhecimento tradicional, né, que eram os pescadores. Os pescadores dão nomes a eles, sabem quem é filho de quem é pai, mãe de quem, e em alguns casos eles ainda nos dizem quem é o pai de um dos botos que está lá. Algo que realmente é fantástico. Aí depois veio um aluno aqui da graduação aqui da URGS, que está procurando um assunto para fazer seu TCC, que está até hoje, ele é crucial para o projeto. Não vou deixar o Yuri ficar com vergonha, mas se não fosse o Yuri, esse projeto não seria nada. Resolvemos fazer um estudo, então, para ver a percepção, né, dos usuários da barra com relação à pesca operativa e o que acontecia. E, de fato, né, se viu muito claro que ninguém sabia o que acontecia. Nem os comerciantes dos que estavam ali na frente, passavam um dia ali nos seus quiosques, sabiam o que acontecia na barra. Os únicos que realmente entendiam o que acontecia eram os pescadores. Tá? Mostrando aqui, ou seja, ele usou uma escala, né, para quantificar e para poder ranquear o conhecimento, viu que quase ninguém sabia, nem os gestores, nem esportistas, nem moradores, nem veranistas, pescadores e moradores e turistas. Então, esses 6 grupos sociais, apenas um sabia o que estava acontecendo. E o terceiro foi uma menina lá do curso de Biologia Marinha, que também me procurou, e eu disse, bom, está criando de maduro aí os impactos, né, que estão antrópicos na barra, vamos fazer alguma coisa. E ela conseguiu ver claramente que existia uma relação muito forte, uma correlação muito forte entre a ausência de botos e a presença de jet ski, kitesurf e lancha de recreio. Então isso nos ajudou, por exemplo, esses dados nos ajudaram, né, a começar a fazer trabalhos com a sociedade, com a comunidade, com os gestores, né? A gente, por ser uma cidade pequena, o Seclimar é um centro muito conhecido, muito, digamos assim, presente na comunidade, a gente tinha muita entrada, né, nas prefeituras. Então a gente tinha livre trânsito com o prefeito, com o secretário, e a gente começou a fazer palestras dentro desses ambientes para mostrar para esses gestores o que estava acontecendo na barra. A partir daí, então, né, nessa necessidade nos trabalhos, né, o pessoal dizia, né, oi, nós precisamos fazer alguma coisa. Como é que nós temos que ter uma camiseta, tem que ter um crachá da URGS, as pessoas não sabem quem a gente é, não nos conhecem, a gente está abordando as pessoas. Naquele tempo nem existia comitê de ética, a gente podia fazer o que a gente quisesse, né? Né? Acho que não me ouçam, sou membro hoje do comitê de ética, para pagar meus pecados. E aí a gente resolve criar o projeto, tá? O projeto não tem, assim, né, controvérsias, a gente nunca chega, né, naquele momento que ele começou, mas enfim, mas a gente
para criar o projeto, a gente entendeu que era necessário pelo menos 4 eixos, né? Um que era o zoneamento da barra, ou seja, tentar discutir, né, com os gestores o que estava acontecendo lá. O outro era a educação e formação ambiental, porque os pescadores nos diziam que ninguém conhecia. O outro era fortalecer os pescadores. A gente via que esses caras tinham muita coisa a nos contar, muita coisa a dizer, muito conhecimento, e eles precisavam ser valorizados. E, obviamente, nós queríamos ter um componente científico, né, que, no fundo, nós vamos ver depois um pouquinho que ele, né, se transformou muito ao longo dos anos, mas a gente queria saber, né, quem era a Geraldona, quem eram seus filhotes, e queria saber, né, coisas sobre esses animais incríveis que estavam ali. Tá? A gente via eles lá, fácil tirar foto, a gente já tinha, né, eu junto com o Gemars, o professor Paulo Oddi também orientou alguns trabalhos antes, teve o trabalho de outros pesquisadores, inclusive uma aluna que fez doutorado aqui na USA, Lilia Hoffman, né, o professor Luiz Tabajara, que trabalhou também com a pesca cooperativa, o Paulo Simões Lopes e o professor Paulo Oddi. Então nós já existia um banco de dados, já sabia quantos botos eram, já sabia quem era, já tinha todo um arcabouço. A gente, né, pegou, digamos assim, uma trajetória que já existia e começamos a tentar buscar mais informações sobre o que acontecia. Mas deixa eu apresentar para vocês, então, o que nós temos lá hoje em dia. Nós temos, né, para que a pesca cooperativa, ou esses sistemas cooperativos entre cetáceos e seres humanos possam acontecer, a gente precisa ter uma espécie não humana disponível e que queira, né, se aproximar dos seres humanos e que tente ali, de alguma forma, ver o que está acontecendo e ter algum benefício. A gente precisa ter, né, algo em comum que une as duas, né? No caso, a tainha é a pior de todas elas, porque a tainha só se rala. Se ela foge do boto, pega pelo pescador. Se ela foge do pescador, pega pelo boto. Mas, evolutivamente falando, graças a isso, as tainhas que sobrevivem são as melhores que tem, né? São as mais rápidas, que deixam descendentes, né, mais rápidos. Então, para ela, é alguma pesca cooperativa também. Tá? Os pescadores artesanais, né, que estão ali, vivendo no dia a dia, conhecem tudo que acontece, tem uma percepção daquele ambiente, uma clareza das coisas, e eles também têm que estar lá dispostos aqui, de vez em quando, jogar tarrafa, um boto tira uma tainha da rede, né, e não queiram arpoar ele, ou levar ele para casa, ou chamar de seu. E nós temos que ter um ambiente, obviamente, um ambiente minimamente preservado, minimamente, né, pristino, para que essa interação, que é secular, né, a gente sabe que desde pelo menos 1900 ela acontece, se mantenha. Então, vou apresentar rapidamente esses componentes. Esse é o boto de Lahille, é uma história também, né, muito engraçada. O boto de Lahille, ele foi descrito em 1908 por um pesquisador francês radicado na Argentina, que trabalhou no Museu de La Plata, onde meu tataravô foi fundador e era diretor, e trouxe ele para cá. Essa é uma história muito louca, né? E eu mal sabia que o boto de Lahille, né, que o próprio Lahille ia me dar tanto trabalho e tanta coisa boa, né? Mas aí, quando eu fui para o meu doutorado, eu voltei do doutorado, depois do meu sanduíche, eu já tinha olhado o crânio de tudo que é delfinídeo, praticamente do mundo inteiro. Tive a chance de ir para a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, as maiores coleções de mamíferos eu pude visitar, e eu estava com o olho super, assim, aguçado com relação às diferenças morfológicas dos delfinídeos, principalmente desse gênero. E aí, eu cheguei na coleção, né, a gente tinha uma coleção no Secrimar, do Gemars, uma coleção, né, da Universidade do Gemars, que tinha, né, uns 60 crânios de túrceps. E eu, num dia, numa tarde, comecei a olhar e comecei a separar. Esse é um, 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 esse outro, esse pá! Dá para separar. E aí procurei uma aluna também que estava querendo, né, querendo trabalhar com alguma coisa e disse, olha, tem uma bomba aqui para ti. Aqui eu acho que tem alguma coisa, eu consigo diferenciar, vejo algumas características que, né, vale a pena estudar e tentar ver se a gente consegue, né, entender melhor o que está acontecendo. Isso também não foi feito do nada, já existia um pesquisador brasileiro, o André Barreto, que nos anos 2000 tinha feito seu mestrado, mostrando que já existiam duas formas de túrceps, uma forma costeira, se chamava, uma forma norte-sul, e duas formas, dois ecótipos diferentes do golfinho nariz de garrafa. Depois eu volto a falar com ela.
sobre ela. O fato é que hoje, né, o Boto de Lahiri é considerado uma espécie distinta, uma linhagem evolutiva diferente, que tem uma distribuição super restrita, ocorre desde a Argentina Central até o Paraná. Os registros no Paraná são apenas de animais encalhados. Não se tem nenhuma população conhecida, até onde eu sei, de Boto de Lahiri acima de Santa Catarina. Essa espécie é super costeira, não ultrapassa os 2-3 quilômetros de distância da costa, e provavelmente ela está muito associada aos estuários, né, e tem esse contato com as populações humanas. Em 4 dessas barras aqui do sul do Brasil, a pesca cooperativa acontece em 2 delas de forma cotidiana e permanente, na Barra do Rio Tramandaí e Laguna. Em Araranguá se perdeu por um tempo, está retornando nos últimos anos, e no Mampituba está quase se perdendo, infelizmente. Tá? E não tem mais do que 500 indivíduos em toda a população, por isso ela está listada como criticamente em perigo de extinção. Tá? Então os botos sofrem todo tipo de impacto costeiro, porque essa proximidade que eles têm, né, com esse ambiente costeiro antropizado. Bom, e quem são os botos da Barra? Bom, à medida que a gente vai entrando nesse universo, a gente fica cada vez mais chocado, mas de certa forma, chocado de uma certa forma boa. Temos a Geraldona, né, que é a matriarca dessa família. A Geraldona é uma bota excepcional, ela é incrível, assim, ela está na Barra há mais de 45 anos, né? Eu conheço ela, como eu disse, há mais de 35 anos, né? 91, nem sei mais fazer conta, né? 35 anos. E ela está sempre igual. A nadadeira dela não mudou quase nada, ela já tinha essa nadadeira cortada, ela é fácil de identificar, e ela está sempre na Barra. Ela ensina seus filhotes, então, né, a pesca cooperativa ela é passada de geração em geração a partir do conhecimento dos pescadores entre eles. Os pescadores aprendem com os mais velhos, com seus tios, seus avós, seus pais e outros amigos aí na Barra, e os botos, né, aprendem com a sua mãe. Embora eu não descarto que existe também, né, não quero fazer spoiler dos trabalhos que a gente está fazendo, mas obviamente a comunidade, né, eu aprendi muita coisa com meus tios, eu aprendi muita coisa com a minha avó, eu aprendi muita coisa com a minha mãe, com meu pai, enfim, a gente aprende, nós somos primatas, né, e isso a gente sabe que a gente é um animal como qualquer outro, somos animais inteligentes como esses cetáceos, então a gente não pode descartar, né, que esse aprendizado seja adquirido de várias formas. E a Geraldona, então, vem tendo filhotes constantemente. Agora já faz tempo que não tem nenhum, a gente está meio preocupado. Aparentemente ela perdeu o último, a gente não sabe, né? O pescador relatou que viu ela com filhote, mas depois ela não apareceu com filhote nenhum mais, então a gente não sabe o que pode ter acontecido. O fato é que isso não é normal, mas acontece. Essa foto de 2012, esse filhotinho aí foi visto por 6 meses com a Geraldona e de repente desapareceu, então provavelmente ele morreu. O fato é também que a Geraldona ensina seus filhotes ali. Isso me lembra uma vez, eu estava na Barra, fotografando, perguntando, né, conversando com o pescador, e ele disse, não, o boto aprende com a Geraldona, e ele disse, mas como? Mas olharia, eu só estou olhando. Assim, mas tá lá, tá vendo? Ela ficou para trás e ele tá vindo sozinho da cabeçada. Eu, claro, olha lá, ó. Aí ele começou a me mostrar, e aí, pá, sabe? E aí a gente vê isso, vê que, que a fêmea, geralmente, quando o animal já tem uma certa idade, se afasta e o boto vem sozinho. Aí o pescador diz, a gente também tem que ajudar, porque o boto dá a cabeçada e não acontecer nada, ele fica desacorçoado, então a gente tem que ensinar para ele que fez o sinal, a gente joga a tarrafa. E aí, aparentemente, eles vão modulando esses comportamentos, né? O pescador aprende a pescar com o boto aprende com o pescador, né? E esse conhecimento vai sendo passado de geração em geração e vai sendo, né, refinado ao longo dos anos, à medida que o boto vai aprendendo. Primeiro o filhote primeiro mostra a sabeia, mostra o peixe que nada a ver, mas depois ele vai aprendendo a mostrar as tainhas. Outra coisa interessante é que muitos desses filhotes são capturados nas tarrafas. E aí você ficou pensando, pô, o bicho é capturado na tarrafa. Diz que é um frenesi, né? Os pescadores ficam desesperados tentando soltar o bicho para não aconteça nada. Diz que quando um é capturado, todos os botos na barra saem a 1000, e daqui a pouco, alguns dias depois, volta o filhote com a Geraldona de novo, com a sua mãe de novo para a barra. Então, provavelmente, eles já sabem, ó, tu te liga, se o cara jogar a tarrafa, tu sai de baixo, né?
E aí, às vezes, acontece. Então, né, eu fico pensando no borboleta. Você, eu tinha sim, fui capturado uma vez, né? Mas agora já aprendi, agora já estou mais ligado. Né? E os pescadores falam isso, que o boto vai aprendendo, tá? Então, isso é muito legal de ver. A gente, às vezes, se esquece, mas sempre que chega um novo filhote na barra, né, a gente vê que tem a oportunidade de aprender coisas fantásticas. Então, daqui a árvore genealógica mais atualizada, a gente consegue saber o sexo de quase todos os animais. Tem algumas discrepâncias, os pescadores sexam os animais, né? Geralmente ele é um macho até aparecer com um filhote, ele vira uma fêmea, mas nós temos duas fêmeas, tem a Geraldona, né? O catatal virou a catatal, o geraldão virou a geraldona, o rubinho virou a rubinha, né? E aí, geralmente, os que não têm filhotes são sexados como macho. E a gente tem uma controvérsia, porque tem alguns bichos que a gente sabe que são fêmeas, mas eles são categóricos em dizer que são machos, né? Eu fico pensando se não, também a gente não vê alguma coisa de escolha de gênero, né? O bicho escolheu, né? Não, eu não quero ter filhote, eu vou ser tia, vou ficar aqui, não vou ter nenhum filhote. O que está acontecendo? Ou seja, a gente não consegue entender essa estrutura, geralmente tem alguns relação de parentesco, então pode ser que a gente esteja vendo, né, algumas decisões, sei lá como, né? O Aldo já deve estar se revirando. Eu ensinei para esse guri, né? Eu fui igualzinho comigo, né? Eu ensinei para esse velho, né? Como que a gente pode estar vendo coisas assim interessantes de estudar, né? De como será que essa fêmea não tem filhote porque ela tem algum problema de fecundidade? Será que, né? O que isso significa? São questões que a gente deixa em aberto. Mas o fato é que a geraldona e a maior parte, né, dos indivíduos que estão na barra são descendentes da manchada. A gente só sabe que a manchada é mãe da geraldona, do catatal e do bagrinho por causa dos pescadores. Daqui para baixo, a gente conseguiu acompanhar algumas coisas, tem algumas dúvidas ainda de quando o animal nasceu, mas a gente, né, nos últimos anos, tem conseguido, né, cada vez mais prestar atenção e definir como se dão essas relações. Bom, e a gente hoje, né, consegue ver eles pescando, ver os filhotes, reconhecer. Eu confesso que eu sempre preciso de uma máquina fotográfica para tirar foto da dorsal. A Elisa, né, ela olha e já sabe quais são os botos, né, que nem os pescadores. Os pescadores reconhecem ele pelo jeitão. Então o pescador olha assim, o bicho entrando e diz, tá lá entrando o Chiquinho. E eu, esse cara tá mentindo. Aí quando chega perto, tira uma foto, é o Chiquinho. E a gente queria entender como isso acontecia, e aí nós, pesquisadores, né, foto de identificação, máquinas fotográficas, né, foto da dorsal, aí, né, mostrava os pescadores. Tu conhece os botos? Claro, conheço. Quem é esse aqui? Mostrava uma dorsal. Ele dizia, não sei. Não sabe nada? Como? Esse aqui eu não sei quem é. Tá, mas tu me falou, tu me disse que aquele era rubinho, eu tirei uma foto. Mas eu não sei, esse assim não dá pra ver. Eu tenho uma lente super nítida, caríssima, com uma baita resolução e tu não consegue me dizer qual é o boto. Até que a gente se deu conta que eles usam outra forma de identificar os botos. Eles usam o jeitão, a personalidade. Eles falam em personalidade, falam nos comportamentos, falam no jeito de pescar. São coisas assim que, né, a gente nem imaginava. E a gente, para variar, nós cientistas fazemos as perguntas erradas, né, e achamos que somos os donos da verdade. Esses pescadores então conhecem, né, os botos pelo seu jeitão, conhecem as relações de parentesco e estão ali na barra há muito tempo, passam muito tempo das suas vidas nesses locais. Eles têm um conhecimento não só dos botos e da barra, mas também do seu entorno. Eles circulam, né, no estuário, circulam por tudo, né, tentando entender melhor, mas eles parecem gostar muito e tem, né, um apreço pelos golfinhos muito grande, pelos botos muito grandes. Isso aqui aconteceu em 2005, quando um boto lobisomem, que era muito querido pelos pescadores, morreu, foi levado para o Seclimar, e o Ayrton, que era esse pescador que infelizmente nos deixou também precocemente, com o seu filho, que hoje é um fotógrafo e acabou de fazer um documentário sobre a pesca com os botos, para se despedir do lobisomem. Cada vez que a gente falava do lobisomem, ele enchia os olhos de lágrima, como se ele tivesse perdido algum parente, algum amigo, alguma pessoa bastante querida. E essa relação é muito forte entre eles. Todos falam do lobisomem e de todos os botos que moram por lá. E a tainha, bom, a tainha, né, é o coitado que se rala. Mas tem uma variedade de saberes e conhecimentos sobre a tainha que é fantástica. Os caras sabem,
né, a Tainha do Corso, a Facão, a Alvada, a Leiteira, porque eles, né, na sua lida e na sua vida, eles têm que reconhecer os diferentes estágios ontogenéticos e migratórios das tainhas, tá? E a Barra, bom, a Barra é o melhor lugar do mundo, como eu disse, né, onde nós temos uma população residente de botos e uma interação fantástica acontecendo, né? É um canal que liga duas cidades em franco crescimento. A gente vê aqui, né, uma cidade crescendo, e já tentando colonizar a cidade de Jardim. Existe um movimento bastante forte para que isso não aconteça, mas a gente vê que esse desenvolvimento está quase que imparável. Mas a Barra é um lugar de extrema biodiversidade, que liga, né, conecta toda a bacia hidrográfica, ou seja, tudo que acontece na bacia hidrográfica do Rio Tramandaí, que vai desde a Lagoa Itapeva, em Torres, até mais ou menos em Mostardas, passa tudo pela Barra. Tem que acelerar. Mas a Barra nunca foi igual, né? Antigamente, a Barra tinha um canal móvel, e em 1960 se fez o guia corrente, que é essa partezinha aqui, e o canal foi fixado, e os pescadores contam que mesmo com a fixação da barra, os botos não deixaram de interagir. Eles têm uma resiliência bastante forte, diz que demoraram um pouco, mas que logo em seguida, assim, alguns anos depois, voltaram. E bom, onde é que entramos nós agora? Depois de tanto tempo entendendo isso tudo, a gente então... Ufa! Eu empolguei com as histórias. Que horas são já? Tem que horas eu tenho? Tem 1h30, mais ou menos. Só tem um. Às 11h30, é isso? Não, meio-dia. Tá, vou correr então. Então, já tá ali, vocês leiam quando eu estou respirando, pode ser, o que a gente tenta fazer. Aí fica mais fácil, tomo uma aguinha e não preciso falar isso aqui. Mas basicamente, eu digo assim, eu costumo dizer que o que a gente faz hoje é aliar o conhecimento tradicional e o científico para salvaguardar a pesca cooperativa. A gente trabalha em conjunto, né? A gente faz várias atividades. Os pescadores, por exemplo, né? Isso é uma coisa bastante interessante, né? Isso aqui, no ano passado, 2 alunos defenderam os TCCs relacionados com a pesca cooperativa. 2 pescadores e uma pescadora foram lá assistir. Eles participam desses eventos, eles vão nas escolas com a gente, eles fazem... A gente vai submeter o projeto, a gente conversa com eles, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, como fazer, por que fazer, e a gente às vezes leva umas ideias malucas para eles, não, isso aí não, e a gente acaba, né, não faz. Mas basicamente tentar uma linha do tempo, assim, né, que me demorou bastante tempo para fazer, né, por sorte já tinha o slide da Elisa quase pronto, mas que eu vou ter que falar muito rápido por causa do tempo, mas basicamente o projeto trabalha sem patrocínio, né, nesses primeiros anos, muito, né, mas algumas coisas relacionadas, como é o caso, por exemplo, da validação, né, da questão do boto de Lahiri, que eu acho que foi crucial para que hoje a gente tenha ações de conservação muito bem elaboradas e muito bem rigorosas sobre essa espécie. Talvez se a gente considerasse ainda o boto de Lahiri como um ecótipo de uma espécie cosmopolita, que está considerado como menos preocupante, a gente não teria tanta força de tentar manter, né, essa tradição funcionando. Então, o fato, eu sempre digo assim, tu não pode usar taxonomia para conservação, mas se tu tem indícios fortes de que tu tem uma linhagem independente ou uma espécie diferente, isso precisa ser levado em conta, porque depois que essa linhagem se extinguir, não adianta querer ensinar os outros botos irmãos a pescar com os pescadores, não vai acontecer. Então, em 2014, a Transpetro bate lá no Seclimar, perguntando se tinha alguém que trabalhava com cetáceos, porque eles estavam interessados em financiar um projeto com os botos da Barra. E aí a sorte, né? Sempre digo, a sorte é algo que é muito interessante. Trabalhava na parte administrativa e, coincidentemente, era minha esposa. E ela disse, olha, sim, tem um professor aqui que trabalha com os botos. Vamos botar ele em contato com vocês. Né? E aí a gente começou a negociar um projeto que foi, né, que conseguimos fechar esse patrocínio em 2015. Esse projeto nos permitiu, né, junto com vários TCCs, ao mesmo tempo, TCCs, mestrado acontecendo, isso aqui é oriundo, né, do TCC da Elisa, né, que é um guia de apoio pedagógico,
porque ninguém sabia o que acontecia lá. Então, a gente queria que os professores tivessem subsídios para poder trabalhar isso na sala de aula. Então, aqui explica tudo que é a pesca cooperativa, como ela acontece, e tem atividades para serem trabalhadas ao longo, do ano letivo. Tá? E também a gente, a Dandara, que hoje é servidora aqui da URGS, né, ela cria, né, ela entende que é interessante criar um almanaque, algo bem simples, mas que é fantástico, porque serve para as crianças que estão começando ali a escrever, para fazerem atividades relacionadas com a pesca cooperativa. A gente imprimiu um bom número, aqui nós conseguimos fazer 3.000 exemplares, que nos duraram e nos serviram justamente quando terminou o financiamento da Transpetro. A gente ficou um longo tempo sem financiamento, vem, né, aqueles momentos onde a Transpetro foi colocada à venda, onde não havia apoio à pesquisa, veio a pandemia, e a gente tinha, né, ainda alguns materiais para trabalhar nas salas de aula, já tinha, né, muito engajamento com a comunidade, então a gente continuou trabalhando mesmo sem recursos específicos, mas eu tinha outros projetos, né, que ajudavam com bolsas, enfim, a gente, né, está sempre, né, rebolando e fazendo as coisas acontecer. E aí, em 2020, a Transpetro entra em contato de novo para a gente renovar, e aí também veio a pandemia, veio no governo, piriri pororó. Nós ficamos ali uns 4 anos, e foi cansativo tentando fechar esse convênio, finalmente fechou em 2024, né, e hoje a gente tem um financiamento bastante expressivo para trabalhar, né, e nesse mesmo tempo também a gente teve muito apoio da Causa, né, que é uma ONG que nos ajudou, junto com a Fundação Boticário. A gente, antes disso, fechamos também um convênio com a Fundação Boticário, que foi fantástico. Eu, sinceramente, não tenho vontade de trabalhar com mais ninguém, a não ser com a Fundação Boticário, porque hoje em dia, para quem é docente, sabe o que é uma IAP, né, gastar dinheiro público chega a ser insalubre. Não vamos entrar nesse mérito, mas é algo realmente bastante cansativo. Mas o Boticário entende, gente, são pessoas que fazem conservação, que estão interessadas em conservar, e ajudaram demais o projeto a poder dar um salto bastante grande, que nos preparou para encarar a fase 2 que vem por agora. Então, a gente, nesse momento, tínhamos criado as placas na barra, folders e material de divulgação. Também, né, fazendo incidência política, ali uma reunião na Marinha, aqui era com o secretário de Turismo, e sempre conversando com os pescadores, dialogando com eles. Tá, então, nesse tempo todo, exposições fotográficas, os pescadores, a gente fazia visitas guiadas, levava as pessoas, uma escola ia visitar a barra e a gente falava, até que fomos convidando os pescadores para falarem. Então, me lembro nas primeiras vezes, eu disse, olha só, tem uma escola, tu não quer falar um pouco do que tu faz? Ah, não, imagina. Não, cara, conta um pouco do que vocês contam para nós, conta para eles. Aí um dia eu pensei, tá, eu vou, mas tu me empresta aquele livrinho, que eu não sei onde botei que tu me deu, para dar uma lida. Eu disse, não, cara, esse livrinho que está aqui dentro são as histórias que vocês nos contam. Fala o que tu sente, o que tu vive da pesca, porque o que eu conto é o que eu viro, o que eu vejo em vocês, o que vocês me contam, mas conta o que tu sente. Isso foi muito legal, porque hoje em dia os pescadores, né, sempre que a gente faz alguma atividade, a gente avisa no grupo, ô pessoal, vai vir uma escola, vai vir não sei o quê, vai vir alguém, quem pode atender, e eles se prontificam a participar, né, de reuniões, isso aqui é uma atividade de verão do Seclimar, uma oficina de verão dos pescadores, vêm também ministrar essas atividades com a gente. E assim o projeto, então, começou a ficar super conhecido, né, bombando na mídia. A gente sempre usou muito a mídia para divulgar as questões do projeto. A mídia entrou em contato com a gente, eu sempre entendia que era uma forma de dar um retorno à sociedade, de trazer informações, até que um dia, né, os jornais locais, o boto saltou na barra, professor, isso é comum, não sei o que. Aí eu falei para o jornalista, olha só, tu já me entrevistou um monte de vezes, tu sabe que é comum. Vai lá, pega o teu banco de dados e coloca o projeto, o segundo projeto Botos da Barra. Isso foi legal porque criou uma relação com a mídia local, e a mídia local ajudava a divulgar para outros veículos de comunicação mais abrangentes. Então, nós vamos parar no Jornal do Almoço, enfim, vários outros veículos de comunicação, e muito disso se deve também à polêmica da ponte. Tá? Então, assim, né, esse conhecimento, esse aqui não é um pesquisador, né, apesar, né, a gente se sente bem à vontade na barra, né, e a gente sempre está no campo conversando com eles, trocando ideias, né, tentando trazer mais informações.
Bom, isso é o que a gente vem fazendo, já falei um pouco. Então, atualmente, a gente tem uma equipe bastante grande, de 28 integrantes, que tem, né, das mais diversas áreas. Nós temos, na coordenação, biólogos, geógrafos e comunicadores. A gente tem uma professora aqui todos nós somos docentes da URGS. Essa aqui é da Fabico, e nós dois do departamento interdisciplinar. Temos também docentes da nutrição, da antropologia, da oceanografia, da geografia e da biologia, que nos ajudam, que trabalham em conjunto, trazendo várias, né, esse olhar multidisciplinar. Temos 3 gerentes, que são pessoas que, pelo menos eles estão desde a graduação, trabalhando no projeto, e esse ano se incorpora a gente uma orientada da professora Cíntia, que está fazendo seu doutorado. Os 3 são alunos de doutorado e estão usando, né, as temáticas do projeto nas suas teses. Nós temos um apoio técnico, que são servidores do Seclimar, ou 2 ex-alunos da nutrição, acho que agora elas têm, né, acho que as duas já estão formadas, fizeram o CCC, isso aí faltou checar, né, mas são pessoas, são alunas que estão atreladas à professora Luciana da nutrição, que vem trabalhando em formas de trazer as receitas tradicionais dos pescadores para a merenda escolar, para valorizar esse produto, né. Nós temos também bolsistas de comunicação, bolsistas de biologia e de geografia, e temos oceanógrafos, né, a maioria são técnicos do Seclimar, mas a Carla é uma pós-doutoranda da USP, que nos ajuda muito a questão de ciência cidadã e a questão de serviços ecossistêmicos, né? E, obviamente, tudo isso junto com os pescadores. Qualquer passo que a gente vai dar, a gente se reúne, os pescadores vêm conversar com a gente, trazem suas ideias, trazem suas demandas, e a gente resolve tudo em conjunto, participamos de reuniões, eles participam junto com a gente, tá? Atualmente, a fase 2, a gente conseguiu, né, algo muito interessante, que é reunir uma série de entidades. Então, hoje nós temos, né, o nosso carro-chefe, esse convênio com a Transpetro, que vai até final de 2027, deve adentrar um pouco 2028. Também, há uns anos, em 2023, fomos convidados por um professor da Universidade de Oregon, um brasileiro que é professor lá, para fazer um projeto, para um edital da National Geographic, para estudar as pescas cooperativas de todo o mundo. Então, a gente vem trabalhando em conjunto com eles. A gente participa da Rede Gefideus, que é um grande conglomerado de entidades da sociedade civil, como ONGs e universidades também, que visam, então, proteger o boto de Lahiri. E temos trabalhado intensamente, né, com o IFAM e o CANOA para as questões relacionadas com o patrimônio da pesca cooperativa. A gente também, nossos alunos estão atrelados em 3 programas de pós-graduação, o PPG-BAN, o PG de Geografia e o de Ecologia, e nós também interagimos bastante com a comunidade, né? Nós temos a Associação Comunitária IB Braço Morto, foi quem nos provoca e nos pede ajuda para provocar o IFAM para patrimonialização. O Porto Imbé, que era um bar, que infelizmente não existe mais, mas que nos abriu as portas com uma cozinha e uma estrutura para que a gente pudesse chamar os pescadores para conhecer as receitas que eles tinham para nos contar e escolher aquela mais adequada, tecnicamente adequada, para poder virar um produto da merenda escolar. E nós temos um movimento, né, um movimento unificado do Litoral Norte, que vem lutando com muita força, principalmente usando os subsídios técnicos científicos para tentar deter a destruição do Litoral Norte. Então, constantemente eles nos pedem argumentos técnicos científicos, nos pedem bibliografia e nos pedem ajuda nos pareceres. E tem também uma companhia de teatro que fez 2 peças, né, acho que tem umas fotinhos. Uma peça é a Viagem Fantástica à Cidade Submersa, que conta a história do litoral, e tem como tema central a pesca cooperativa. Tem um pescador, que faz parte da peça, a Geraldona, né, todos eles contam de forma lúdica para crianças toda a história da pesca cooperativa no litoral. E eles também tem o Alto das Águas, que é uma história em que o Papai Noel está viajando com o seu trenó para distribuir os presentes, e ele cai na barra, né, e os botos dos pescadores ajudam a recuperar o trenó e os presentes para que o Papai Noel possa entregar seus presentes para todo mundo. Hoje em dia tem umas 3 ou 4 músicas, inclusive um videoclipe de uma música chamada Geraldona, sobre a pesca cooperativa. E já está no imaginário, a gente vê que hoje qualquer manifestação sobre, por exemplo, os problemas ambientais, a questão do esgoto, os botos da barra, a pesca cooperativa é trazida à tona.
E aqui também tivemos também algumas iniciativas de levar os pescadores para dentro da sala de aula. Eu ministro uma disciplina chamada Encontro de Saberes, que é um coletivo de professores e de mestres de saberes que todo semestre convidam um pescador diferente para falar da pesca cooperativa, junto nessa disciplina. E tivemos a sorte, ou a honra, para quem se criou vendo documentários da National Geographic, a gente ajudou, deu todo apoio logístico para a National Geographic fazer um documentário sobre a pesca cooperativa ali em Tramandaí. Continuamos, então, levando gente na Barra. Aqui também tivemos, esse é um momento para mim de muita felicidade. A National Geographic nos pagou para sair de barco e fazer uma expedição no litoral, pequena, mas significativa. Por isso que se criou o vídeo National Geographic. Fizemos exposições, trabalhamos com o pessoal do IFAM, aqui os intercâmbios, o grupo de pesquisa do projeto da National Geographic. Enfim, a gente vem fazendo várias coisas, continuando então com o monitoramento da Barra, de várias formas, hoje um pouco trazendo esse viés mais técnico, mas não deixando de lado os botos, estrutura social, biologia básica, ameaça, comportamento, sempre em conjunto com os pescadores. Esse é um lindo quadro realizado pela Elisa e pelo Yuri, se não me engano, sobre a trajetória, sobre os botos, sobre informações dos botos. Então, a gente tiver a Geraldona, ela, em 1990, ela é Geraldão, aí aparece com os filhotes, então a gente consegue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhotes, a Geraldona já nos deixou, alguns já não estão mais vivos, mas pelo menos 5 estão vivos, e a gente consegue então traquear essa, ou seguir, junto com o conhecimento tradicional e com conhecimento tradicional e científico, como essa população vai evoluindo, assim, digamos, se desenvolvendo na Barra. A gente continua, então, fortalecendo a pesca, levando, então, aqui a professora Luciana com essas oficinas, convidando os pescadores. Isso é um evento que teve no IFAM Santa Catarina, que a gente, sobre a pesca cooperativa, a gente foi com um grande número de pescadores para lá, e para nossa grata surpresa tinha mais pescadores de Tramandaí do que de Laguna, o que chamou a atenção de todo mundo, reforçou muitos laços entre a equipe, foi algo muito significativo para nós, foi muito legal. Os pescadores também vão nas escolas, quando tem uma atividade na escola, eles têm disponibilidade, vão na escola com a gente fazer atividade de educação ambiental, e a gente envolve eles em tudo que é coisa, relacionados ao desenvolvimento territorial e à conservação da sociobiodiversidade. E a gente está sempre nos campos, a gente conversa, a gente fala, a gente vai fazer uma placa e mostra para eles antes, eles têm que aprovar, eles dão um palpite, eles nos dizem se está certo, se está errado, trazem a percepção deles. E eles também, a gente engaja eles, juntamente, dá apoio e juntos. Por exemplo, aqui, a Prefeitura de Tramandaí estava reformando a Praça dos Botos, que é um espaço bem ali no palco da pesca cooperativa, que é essa pracinha aqui, que agora está reformada, mas eles ignoraram completamente a pesca cooperativa, os botos, os pescadores, e iam fazer como se diz, me ajuda aí. Não, uma extensão, assim, um deck assim, avançado que ia atrapalhar a pesca cooperativa. Então, a gente foi com os pescadores, eles foram, e convenceram a arquiteta que aquilo devia ser menor, pediram um espaço para eles terem torneiras e um abrigo para o frio, e conseguimos colocar uma escultura do boto lá na Praça dos Botos. A gente também trabalha com a professora Cíntia a questão de mapeamento da pesca, das comunidades pesqueiras, as suas histórias, a inclusão também de pescadores, a gente vem trabalhando na valorização também das pescadoras, e junto com a rede GFIDEUS e o Wildlife Intelligent Project da National Geographic, a gente compõe uma rede muito grande de instituições que estão, trabalham em questões mais, digamos assim, técnicas para salvaguarda do boto de Lahili da pesca cooperativa. Então, a gente conseguiu se envolver no PAN. Hoje em dia, como eu disse, o boto de Lahili é uma espécie válida no Brasil, que está sendo categorizada, foi recategorizada já, e a gente participou também do plano de ação internacional de salvaguarda do boto de Lahili. Na hora de buscar as gurias. Bom, mais 15 minutos tem? 20, talvez? Bom,
A gente participou de dois... sempre é difícil a gente ficar se vangloriando, né, ou se, como se diz, sei lá, se gabando, mas, né, fazendo essa apresentação, me dei conta de quanta coisa a gente faz, né, quanto essa equipe é incansável, né, quanta coisa, né, eles têm matado no peito feito, porque eu sou professor, eu não consigo fazer tudo, então muitas das coisas que acontecem são graças a, principalmente, os alunos de graduação e pós-graduação, e obviamente os professores que estão, né, perifericamente ajudando nisso. Então, né, é muita coisa que a gente tem feito, mas uma delas a gente conseguiu, né, que a pesca cooperativa fosse considerada de relevante interesse cultural a partir da articulação com pescadores do Fórum da Pesca, e a gente também conseguiu, né, através de dados técnicos e com os pescadores, garantir que as lanchas de recreio kitesurf jet ski não pudessem mais adentrar a barra, o que hoje a gente percebe que os botos, né, estão, né, a pesca cooperativa em Tramandaí acontece ao longo de todo o ano, e no verão é uma festa, né? Às vezes eu desconfio que os botos, quando saltam, e a galera gritando, até ia botar um videozinho, mas não consegui, né, porque os botos saltam e a galera, dando os gritos, como se tivesse assim, um espetáculo. Às vezes eu desconfio que os botos percebem isso, né? Eles gostam. Mas uma das coisas, talvez, que tenha sido, para mim, a mais emocionante, assim, é a questão do IFAM. Tá? Em 2000, né, a gente sabia que tínhamos que achar um mecanismo de preservar a pesca cooperativa. A gente sabia que ela estava se acabando, né? A gente via que em Torres, a gente recebia a notícia que cada vez menos botos estavam entrando, em Araranguá já não existia mais, em Laguna o número de botos vinha diminuindo, e a gente via que ali em Tramandaí a gente ainda parecia que tinha alguma coisa, né? A gente se falava que nos estudos do início de 2000, falavam em 10 botos, a gente já estava falando em 14, depois que as lanchas de recreio jet ski e kitesurf pararam de chafurdar a barra, dá a impressão que os botos tiveram uma tranquilidade e parece que aumentou a população, não sei, ou se as nossas máquinas, nosso esforço de pesquisa que conseguiu identificar melhor os animais, não sei, algo que a gente ainda precisa entender melhor, mas o fato é que, enquanto em outros lugares os números declinaram, e a gente sabia que precisavam fazer alguma coisa pelo que a gente estava vendo. A professora Marlise, né, ela sempre nos falava da questão da chancela da paisagem, e a gente vinha, né, mas a correria, na loucura, a gente não conseguia, até que em 2020, o presidente da Associação Comunitária Ibé Braço Morto, o professor Atos, esse professor aqui de engenharia da URGS, nos procura e pergunta, olha só, abriu, né, um edital do IFAM sobre a chancela da paisagem. O projeto Botos da Barra pode nos ajudar tecnicamente a fazer esse pedido? Na hora, a gente disse que sim, consultamos os pescadores e elaboramos, então, o documento e a gente envia para o IFAM. Quando a gente vê, algum tempo depois, o IFAM nos procura e diz assim, olha só, já existe um pedido de 2017, feito por Santa Catarina, e o IFAM entende que a melhor forma de salvaguardar a pesca cooperativa, Elisa e Yuri me corrija se eu estiver errado, estava falando bem, tá? A melhor forma de salvaguardar, o melhor instrumento seria, né, o registro como bem imaterial. Vocês topam, né, te retirar, ou seja, modificar o pedido de vocês para que ele entre junto com a da Pastoral de Pescadores da região sul, e nós, claro, na hora, e aí o técnico disse, isso é muito legal, porque a gente sabia que também tinha que ir para Tramandaí, e a gente estava se amarrando, então, deu tudo certo, mais aquelas coisas de sorte, onde o técnico do IFAM reconheceu que a Tramandaí não poderia ficar de fora. A partir disso, então, o IFAM publica uma nota técnica, ou seja, eu quero patrimonializar, sei lá, o X-calota, não sei, o X não sei o que, a sopa de bergamota de não sei aonde, né? Será que isso tem uma relevância cultural? Será que isso é passível de registro no livro dos saberes? Né? E aí o IFAM, então, tem que estudar. X-calota. Né? Então o IFAM, né, vê se essa prática ela tem uma aderência aos critérios elencados na legislação. O IFAM faz o estudo, né, propõe, leva na Câmara Setorial do Patrimônio Imaterial e na sua 38ª reunião, né, a Câmara entendeu que sim, essa interação é pertinente. Mais do que isso, ela percebe
que essa interação seria a primeira vez em que está se salvaguardando uma interação cultural que vai além do ser humano. Seria a primeira vez que o IPHAN reconhece cultura em seres não humanos e não humanos e vê a agência também que existe entre o ambiente, as tainhas e toda essa prática. Então, o IPHAN percebe algo muito distinto, algo muito interessante, algo que realmente vale a pena. Assim, isso fica parado, né? Se vocês olharem as datas, eu não vou falar por quê, mas acho que vocês podem imaginar. E aí, em 2023, né, o IPHAN faz uma parceria com o CANOA, que é o centro... O que é o CANOA mesmo? Coletivo de práticas tradicionais. É um grupo de pesquisa da UFSC que trabalha com... Sou de antropólogo que trabalha com as questões culturais. Né? Assim falando, o Caetano vai me matar, os guris vão me matar, desculpa. Mas, enfim, não tem muito tempo para explicar isso. Tá? E aí eles começam a elaborar o dossiê que é necessário para apresentar na reunião do IPHAN para ver se isso vai ser patrimonializado ou não. Então, esse dossiê consta de um trabalho muito exaustivo, né, relatando toda a pesca com botos e também traz 2 vídeos. Um vídeo de longa duração, de torno de 40 e poucos minutos, e um menor para ser passado durante a reunião do Conselho Consultivo. Tá? Então, em 25, esse dossiê... em 2025, o IPHAN faz um parecer técnico para ver se todas as questões relacionadas, né, à legislação estão sendo atendidas por esse processo e dá o ok. Né? Assim, a gente também, nesse momento, principalmente a Elisa, o Yuri e o professor Olavo, se envolveram de forma assim, muito intensa. Né? A gente acompanhou, facilitou, levamos os pescadores para a laguna, trabalhamos com a questão do mapeamento, fizemos devolutivas e acompanhamos, demos toda a parte, ajudamos com a parte logística, com a parte, né, principalmente de apresentar os pescadores e mostrar para eles que isso era algo... Perguntamos, obviamente, se eles tinham interesse, eles disseram que sim, quando a gente, né, submeteu esse processo, mas a gente foi explicando ao longo dos anos o que estava acontecendo, e acho que, né, tanto Elisa, o Yuri e o Olavo foram cruciais para que, né, em 2025 o dossiê de pesca com botos do Brasil seja entregue no IPHAN. Assim, em 2026, esse ano, o IPHAN publica no Diário Oficial, né, a comunicação de propósito de registro da pesca com botos no sul do Brasil, dando 30 dias para a manifestação da sociedade. Né? O IPHAN recebeu mais 185 cartas de apoio de toda a sociedade, mas eu gostaria de destacar aqui a Transpetro, né, de várias universidades, grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, mas principalmente da sociedade. A gente entra lá, vê pessoas, né, comuns, digamos assim, né, todo mundo é comum, mas digo, né, pessoas que não estão atreladas a nenhuma instituição, mandando e-mail dizendo que acham importante a pesca ser patrimonializada. Aí, na 12ª reunião, centésima 12ª reunião do Conselho Consultivo, no dia 11 de março de 2026, a pesca com botos é aprovada por unanimidade como sendo patrimônio material do sul do Brasil, no Brasil. E nesse momento, muitos dos membros sugerem que é necessário elevar isso a outro patamar e tentar patrimonializar também na Unesco e em alguns outros sistemas internacionais, dos quais a gente já vem trabalhando também para ir dando subsídios para que isso aconteça. Então, hoje em dia, a pesca com os botos no Brasil é um patrimônio cultural e pertence a todos nós. E todos vocês, eu vou apontar para todos vocês, têm a obrigação de cuidar desse bem, porque isso está escrito na nossa Constituição. Toda a sociedade é responsável pela manutenção dessa interação, desse patrimônio. Então, com isso, acabou? Só que não. Temos várias ameaças, né, para encerrar. Nós temos uma ponte, né, que está rondando a pesca cooperativa. Aqui é o palco, né, esse aqui é onde mais acontece a pesca cooperativa. A Prefeitura de Tramandaí teve a ideia de fazer uma ponte, né, de construir uma ponte, de Imbé, com 4 pilares. A gente
quando ficou sabendo disso, né, em seguida, a gente já vinha se movimentando, né, o projeto Boas da Barra, já antes da pandemia, entrega uma carta para a prefeitura, né, no Conselho Municipal de Meio Ambiente, perguntando que ponte queremos para a nossa cidade. Alertando que a pesca é um patrimônio, não era patrimonializado, mas que era uma prática super rara, que uma ponte ali poderia acabar com essa prática. Mas eles nos ignoram completamente, resolvem seguir em frente. A legislação ambiental gaúcha ela é desmontada, e aí, para fazer uma ponte dessas, bastava um licenciamento simples. Então, a gente não tem outra alternativa que se mobilizar e mostrar para a FEPAM que, sem nenhum estudo prévio, colocar uma ponte aqui com 4 pilares, que poderia mexer em toda a dinâmica do rio, transmitir todo o som, né, para os botos que são sensíveis, utilizar a localização, poderia ser um problema. Então, a ponte que estava orçada em 40 milhões, hoje vai custar 80, e dizem que a culpa é do Seclimar, que está tirando dinheiro da prefeitura, porque eles têm que fazer uma ponte sem pilares e estaiada, que custa mais caro. Fora isso, nós temos a questão do esgoto. Existe uma polêmica muito grande. O esgoto de Xangri-Lá e de Capão da Canoa, o esgoto tratado, né, com tratamento básico, seguindo, né, as diretrizes da FEPAM, que, embora elas... Para não me esquecer, porque as gurias têm que ter 2 alarmes. Dizendo que esse esgoto tratado pode ser jogado no Rio Tramandaí, a poucos quilômetros, talvez 2, 3 quilômetros da pesca cooperativa, e na verdade, ninguém se opõe ao tratamento, né, ao tratamento do esgoto, mas o problema é que essa canalização que está sendo feita de Xangri-Lá para Capão é para justamente liberar a construção de edifícios e de condomínios de luxo. E toda a demanda que a gente tem de esgoto de casas unifamiliares, né, acaba ali ficando em segundo plano. Então, isso é um problema muito sério, tem muita gente lutando, tem muita gente protestando. A gente tem uma boa notícia que uma juíza estadual proibiu o lançamento, mas aí veio, né, outro juiz e liberou, e nós estamos nesse imbróglio aí, por isso que é muito importante que as pessoas se inteirem do que está acontecendo, tenham informação e possam se manifestar quando pertinente. Além disso, né, tem também o esgoto vai ser lançado mais ou menos por aqui, ó. Então, né, vem do Rio. Esse é um estuário. A FEPAM liberou o tratamento de esgoto apenas com estudo, né, muito superficial, que não aprofundizou as questões, né. Aqui é um estuário onde, dependendo, principalmente anos com pouca chuva, não existe uma vazão, a água salgada entra e pode, principalmente no verão, quando chove pouco, esse esgoto fica todo ali, né, acumulando e criando vários problemas. Mas também está previsto, além do lançamento de Xangri-Lá e Capão, o esgoto tratado de Tramandaí-Imbé, e com isso se liberaria toda a construção de edifícios, né, no município de Imbé. Aqui nós vemos, né, uma projeção de Imbé e Tramandaí, de Imbé, onde, se isso fosse colocado em prática, a densidade populacional de Imbé ficaria muito maior do que do bairro de Copacabana. E aí nós temos outros problemas seríssimos de mobilidade, dejetos sólidos, enfim. Né? Sentenciar a morte desse estuário, se isso for de fato realizado. E para, né, é fácil, né, a gente, né, eu chamo isso de saciedade do predador. Né? Eu me lembro, na minha graduação, uma professora me disse, tem que ler Stephen Jay Gould. Né? E aí ele tinha um artigo, um ensaio lá que era a Saciedade do Predador, e eu não vou me lembrar muito bem, né, mas falava o seguinte, que as cigarras, elas se reproduzem, né, me avisa, falando muita besteira, em números primos para fugir dos predadores, mas que geralmente elas fazem aquelas reproduções explosivas, que é para, né, por mais que todos os predadores sincronizem seus ciclos e possam comer o maior número de cigarras, sempre vão sobrar algumas. E o que a gente vê aqui é isso, ou seja, a saciedade do empreendedor. Eles nos enfiam milhões de coisas, porque não é um porto, são 2 portos. É o esgoto,
é a verticalização e a gente fica que nem uma mosca tonta tentando entender o que está acontecendo. Então a gente precisa, de fato, né, a patrimonialização trouxe algo muito importante, o IPHAN precisa, então, vai estar trabalhando nisso, mas a sociedade civil toda tem a obrigação de preservar esse bem. A gente não quer que esse espetáculo da natureza desapareça. Muito obrigado. Parabéns, Márcio, maravilhoso o impacto. Parabéns né? a todos nós, porque fantástico. tem muita gente que indiretamente é responsável por isso. Ou diretamente, eu diria. Indiretamente é sacanagem. Diretamente, né, são responsáveis. Né? Eu queria agradecer aos professores que estão aqui. É muito emocionante, assim, ver que se não fosse vocês, isso não seria possível. Muito obrigado. Muito legal. E, então, a gente tem um tempinho de 10 minutinhos para perguntas para o professor Inácio e comentários. Aqui tem os adesivos, se alguém quiser pegar. E a gente vai sortear um boné também. Olha aí. Com a nossa vice-diretora. Cerveja não veio, Igor. Não veio. Universidade, eu achei que podia ser mal visto, enfim. Fabiane, Ciências Não pode, não pode. não, pode, nunca é mal visto. Você não pode vender. É verdade. Mas pode vender. Mas como eu estava vindo com o carro da URSS, eu não podia trazer. Obrigada pela excelente palestra. Deixa eu perguntar aqui um pouco. A população de portos é de 500 aqui no Brasil. E não, em toda a distribuição. Tá? E ele não é só. Talvez eu tenha perdido essa informação. Tem um outro. É Argentina, Uruguai e Brasil. Tá. Só no sul do Brasil, Santa Catarina. Mas é só aqui que Só que ele é endêmico do Atlântico Ocidental. E a população aqui dentro da Nordeste. A gente calcula ali entre, né, os trabalhos realizados pelos colegas, principalmente o professor Fábio Daura Jorge e Pedro Fruê, que estão à frente das análises estatísticas, das análises de populacionais, dão conta de que nós temos em torno de 35 a 40 indivíduos entre a Barra, que são 12, 13, 15 na Barra e mais uns 20 nas águas adjacentes, ou seja, 10 quilômetros para o norte e 10 quilômetros para o sul. E na população do sul do Brasil e do Uruguai não passa de 300 indivíduos. 341 é a estimativa populacional. É muito pouco, é uma espécie que está ali bem, né? E todo ano morre 1, 2 ou 3 pela captura acidental, né? Por exemplo, o lobisomem, eu acabei não mostrando as fotos, mas ele morre tomado por uma doença de pele chamada lobomicose, que se acredita que esteja atrelada a ambientes já poluídos, ou seja, se acredita que, por exemplo, uma cicatriz, alguma coisa seja entrada por esses patógenos, que não acabam matando ele, a lobomicose não mata, mas enfraquece o sistema imunológico. E os pescadores nos contam que o lobisomem morre em 2005, né? Em 2005 nasce o Chiquinho, e os pescadores nos falam que o Chiquinho é filho do lobisomem. Né? E é algo muito difícil a gente saber quem são os pais dos botos, porque os botos, né, a gente não sabe, porque o filhote fica sempre com a mãe. E eles dizem que ele é igual, ele vai ser igual. Tu olha o Chiquinho e o lobisomem são iguais, é a mesma coisa. O jeito de pescar, o jeito que ele anda. E o Chiquinho hoje está tomado de lobomicose também. Então, provavelmente, a gente está descobrindo também que os machos vivem menos que as fêmeas. Né? Esse é outro dado que está aparecendo. Enfim, não sei se respondi. Tu sabe qual é o fungo? É lacasiose, se chama. Eu estudei isso em 2008. É que eu trabalho com fungos patogênicos. Olha, posso te mandar? Não, eu te mando, eu tenho vários artigos. Tinha uma dúvida, porque assim, ele tem a lobomicose, é a doença do lobo, né, que foi descoberta, geralmente uma doença tropical, associada com seres humanos, mas que é muito parecida no que dá nos botos. Hoje se sabe que são linhagens diferentes. Tá. Eu não vou me lembrar agora o nome. Não, mas tranquilo, mas também. Não, mas eu posso te mandar os artigos. Posso te mandar, tem Tá. bastante coisa que foi feita. Tá. E seria interessante a gente entender melhor. A gente tem bastante gente trabalhando com isso, mas, enfim, a gente não se conhece muito bem. Sim. Não se conhece muito bem. Eu queria aproveitar o momento só
parabenizar o Leonardo da Costa, ele é vereador, e ele fez um vídeo falando sobre o Ultramandaí, pegou mais de 2 milhões de visualizações. Ele é pré-candidato a deputado estadual, eu acho que ele está sentado para escutar. Então, agradecer e parabenizar pela luta tão importante, pelo alcance. Parabéns. A gente precisa realmente se inteirar, se informar, porque o que eles estão querendo fazer lá realmente é muito preocupante. A gente precisa convencer os nossos gestores, a GEA, de que existem outras alternativas, né? Os próprios movimentos aqui já mostraram que existem formas de reaproveitar, né, esses dejetos, de pensar no emissário submarino, de tratamentos mais eficientes, né, de investimentos, são necessários investimentos de grande porte, porque não dá para colocar em risco uma interação, e não só a interação que é única no mundo, mas também milhares de famílias dependem do estuário do Rio Tramandaí para sua sobrevivência. Então é muito importante que a gente possa, né, mostrar para eles, né, de alguma forma, que eles precisam se informar, deixar de serem negacionistas e verem que é preciso buscar em conjunto com toda a sociedade alternativas que viabilizem o tratamento do esgoto de forma adequada, sem colocar em risco, né, as vidas, a biodiversidade toda que nós temos no litoral norte. Tudo bom? Bom dia, parabéns pela explanação. Eu queria saber se existe alguma ligação, pensando nisso da proteção, né, desse bem cultural entre os pescadores e o outro. Eu sei que já tem a questão do IFAM, mas recentemente, ou alguns anos, 2 anos, acho que a região ali de Cambará e os Queiros foi reconhecido pela Unesco como geoparque. Eu acho que a cidade de Torres, a cidade de Torres faz parte dos geoparques. E tem alguma coisa que foi feita com relação. Eu sei que a Unesco e eles fazem, né, o reconhecimento territorial e valorizam os patrimônios culturais, enfim, e paisagísticos também. E aí, como falou, tem ali em Torres, né, no Mantuba, se tem alguma ligação do geoparque com o reconhecimento dessa prática. Eu vou ficar te devendo, eu não tenho certeza, eu não sei se, né, se ele entrou como uma prática nos geoparques, né? Eu acho que não, eu não tenho certeza. Mas eu sei que está se procurando agora, né, junto a Unesco, não, é a FAO, né, junto à FAO, de uma prática, esqueci o nome, até botar assim, mas tinha tanta coisa para falar. Isso, de agricultura tradicional, ou seja, porque a agricultura tradicional ela engloba também a pesca artesanal. Então, não sei se ela é vereadora ou deputada, a Laura Cito nos procurou o IFAM, procurou o projeto para a gente auxiliar de forma técnica a subsidiar esse pedido, né? Então, como sendo um patrimônio da humanidade a questão, né, da agricultura. A gente ainda não teve tempo de levar isso para os pescadores, né? Eu me comprometi que assim que a gente pudesse fazer isso, foi recentemente, faz poucas semanas, a gente vai levar isso para os pescadores, porque eles, né, eles que são os detentores do conhecimento, eles têm que ter essa vontade, e a gente também vem trabalhando, né, vem já falando de formas de levar isso para o Unesco como patrimônio material, né, cultural. Diferente, acho que são duas repercussões diferentes. Uma é do patrimônio, né, dos geodiversidade dos parques, e a outra é do patrimônio cultural. São coisas diferentes. Então a gente já está dialogando, já está vendo, inclusive o próprio IFAM, o próprio governo, porque isso foi provocado na reunião do Conselho Consultivo, né, de que isso deveria ser levado mais para cima, né, e que depois do Brasil não restava mais outra do que pela sua importância. Vale a pena, eu até procurei o vídeo hoje para colocar, eu fiquei surpreso de que o vídeo da reunião não está disponível. Uma pena. Mas vale a pena que a gente tenha interesse em assistir toda a defesa eleitoral. Vale a pena, depois a gente pode passar o link. O relator foi fantástico, né? O relator ele era um membro do Ministério do Meio Ambiente, então o IFAM é multidisciplinar também. Esse relator fez uma relatoria fantástica do que é a pesca com botos, assim, e algo que realmente chamou a atenção de todos os conselheiros, e mais de um falou que seria interessante buscar essa nova forma de tombamento, de registro. Eu acho que incluindo isso, né, como uma prática ali, porque eu acho que eles têm um período também em que a Unesco faz uma avaliação e vê se as
se o poder público está andando junto com a... Ali- para poder ter um reconhecimento oficial. A gente não pode também achar que a que patrimonialização é o fim, né? Na verdade, é o começo de uma grande luta, porque agora a gente começa a trabalhar, né, na questão da salvaguarda. Porque o bem, no IFAM, o bem ele é registrado no livro quando se vê a pertinência cultural e a sua questão de, digamos assim, de algo tão diferente, mas ao mesmo tempo que esteja se perdendo. A gente vê que a pesca com botos está se perdendo. Então agora a gente entra nessa parte da salvaguarda, que não deixa de ser, né, essa luta toda que a gente tem vai servir de base para a gente continuar lutando, né, pelos próximos anos, para garantir que, né, ações de salvaguarda efetivas sejam concretizadas. Pessoal, eu vou passar a palavra para ela para a última pergunta, porque eu vou justificar, né? Porque o nosso núcleo de comunicação da gerência está preparando um vídeo em função do aniversário de 56 anos do nosso instituto. E o pessoal da comunicação da SECOM, lá da reitoria, veio aqui para fazer uma foto, uma captação de drone de todos que estão aqui na aula inaugural. Que vai ser, claro, mas o nosso convidado especial vai ser aqui atrás daí de agora, saindo daqui, está marcado para o meio-dia, então exatamente agora eu vou passar a palavra para ela para a última pergunta aí, desculpa. Não, imagina, eu me passei do tempo também, né? Para a gente conseguir atender em função do horário. Então... A minha pergunta é sobre quando você parou a linhagem de uma espécie nova, que tu disse que era uma diferença no crânio. E aí eu queria saber, evolutivamente, por que isso foi vantajoso e acabou separando uma espécie nova. Bom, agora, mas aí nós podemos ficar toda a tarde conversando sobre isso. Assim, ó... deixa eu pensar nessa pergunta. Assim, é muito difícil, né, a gente achar causa e efeito, né? A gente procura diferença, né, sobre os caracteres diagnósticos, ou seja, que uma linhagem tem diferente da outra, para que a gente possa identificá-las. O meu orientador, que é um dos maiores taxonomistas de peixes do mundo, né, de peixes neotropicais, no final do meu doutorado, no mestrado, que foi formado no mestrado, ele disse assim, numa aula que eu assisti dele, ele disse assim, ó, uma espécie é aquilo que um pesquisador diz que é, né? Porque existem mais de 25 conceitos de espécie. Então, é uma hipótese, espécie é uma hipótese. Ou seja, eu não posso garantir que o Bodilahiri é uma espécie, né? A gente lança uma hipótese. Mas usando o conceito filogenético de espécie, né, a gente vê que todos esses animais têm essas características que, teoricamente, são herdadas entre eles, estão mais relacionados com eles do que com o outro golfinho na ilha de Garrafa. Então, a gente tem uma unidade evolutiva diferente. A gente não parou para estudar, né, como essas diferenças repercutem na vida desses animais. Mas, por exemplo, algumas delas estão justamente na região do epicrânio, que é onde o animal ecolocaliza. Uma das principais diagnoses é uma diferença do processo OCD do osso premaxilar, que é esse osso nosso aqui, né, que segura nossos dentinhos. Só que no cetáceo, né, ele se alonga e ele vem parar aqui em cima, do lado do orifício respiratório. Né? No Bodilahiri, ele é maior, ele é em forma de foice, então isso repercute, por exemplo, nos sacos de ar que existem em volta do orifício respiratório, que é que o boto usa para fazer os sons que vão ser direcionados pelo meno para a ecolocalização. Obviamente, a gente sabe que uma espécie costeira deve ecolocalizar diferente de uma espécie no ambiente aberto. Então, uma espécie que está no estuário, que tem muitas barreiras, talvez tenha evoluído, né, de forma diferente de uma espécie oceânica que tem outro tipo de ecolocalização. Mas tudo a gente, né, não conseguiu. Eu tinha um aluno que estava trabalhando com essas questões, né, o Guilherme Freier, né, formado aqui na URSS, infelizmente ele nos deixou precocemente, mas ele era um grande entusiasta de entender essa região do epicrânio e eu nunca mais consegui dar continuidade a esses estudos, mas espero que, de repente, que te interessa, quem sabe, né? Temos aí alguém estudando o Bodilahiri e essas diferenças e como elas se repercutem na sua vida. O sorteio do boné. Infelizmente, nosso material está acabando, eu tinha muito queria ter trazido mais, mas pelo menos um eu vou levar. Qual é a pergunta? Quem sabe quantas espécies de cetáceos tem no mundo, aproximadamente? Sem olhar o celular, não pode olhar. Lá sim, acho que sabem, né?
Já tem boné, não falta. Muito difícil. 77. Quantas? 73. 77. 77. Só uma pessoa? Mais ninguém? 120. 120. Pra mais ou pra menos? Não, mas aí não vai. Não, já sei. Quer ver mais fácil? Tem a chamada? Ah, não fizeram chamada. Todo mundo assinou? Não. Tem que assinar. Então, eu vou deixar para a professora Maria João, né? Espera aí. E tu. Posso lançar? Não, mas os que disseram. Não, é que nem os dois estão muito longe. Tá, mais uma chance, talvez. Mais uma chance. Vai. É mais de 77 e menos de 120. 96. Chegou mais perto. São os nomes 6 testes. Os nomes 6 testes. Uma centena. Parabéns, Iggy, pelo projeto. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, peço que você me selecione aqui para trás, tudo aí, que é bem rapidinho. Coisa boa. Pode levar o pessoal.